Olá, hoje é o nosso terceiro episódio do Confeiteira de Sucesso e eu vou conversar com a Luciana Matos, ou como vocês conhecem ela no Instagram, como Lu Matos. Ela tem 13 anos na área da confeitaria e ela aprendeu confeitaria desde cedo em sua vida. Há 11 anos ela trabalha para a maior marca de confeitos da América Latina e ministra aulas presenciais para diversos centros culinários em todo o estado de São Paulo. E também é influenciadora digital. Lu, eu quero agradecer por você ter aceitado esse convite, né? De estar vindo até aqui para a gente poder fazer essa gravação, para a gente contribuir na vida das confeiteiras. Eu é que agradeço o convite, fiquei muito feliz de ter sido convidada e eu espero que o nosso bate-papo realmente enriqueça a vida das nossas confeiteiras. E eu quero que você fale um pouco mais sobre você. Já confeitava alguns bolos na minha adolescência Hum. e descobri a confeitaria por acaso depois, porque originalmente eu sou pedagoga, mas hoje eu sou bem realizada na confeitaria. Você é formada em pedagogia? Sou formada em pedagogia, estou aí por 8 anos. Caramba, que legal. Lu, como que você entrou, né, na confeitaria e qual foi o momento que você virou a chave e falou assim, a confeitaria é para mim, é para minha vida? Eu comecei por brincadeira, porque eu tentei em casa fazer um cupcake, ele deu errado completamente, porque eu era um zero à esquerda, eu brinco nas minhas aulas, que eu não comecei do zero, eu comecei do negativo, até eu chegar no zero eu tive que caminhar Teve um que pouco. caminhar bastante. Mas a gente tá falando em que ano, mais ou menos? 2012. 2012. É, 2012. Aliás, 2011, porque em 2011 eu queria colocar cupcakes na mesa de Natal. A minha receita não deu certo, então eu comprei bolinhos prontos e só coloquei o chantilly em cima. Então você começou sazonal na época do Natal, no caso. Só para minha família. Só pra Em família. janeiro de 2012, eu vi um curso de cupcake, fui fazer. Lá eu conheci a pasta americana e a modelagem. Fiquei encantada, apaixonada. E aí comecei a produzir, vender, fazer mais cursos. E a confeitaria entrou na minha vida fazendo encomendas e vendendo para as minhas amigas na escola. Então o primeiro produto que você vendeu foi o cupcake? Foi o cupcake. Ou foi outra coisa? Você só fez para a família o cupcake? Foi o cupcake que eu comecei a vender. Na sequência eu aprendi a fazer pão de mel. E eu fiquei por algum tempo vendendo os dois. E quando você começou, foi na cozinha de casa, provavelmente? Na cozinha de casa. Qual a estrutura mínima que você tinha lá para fazer esses cupcakes? Ou o que você imaginou que você poderia fazer com o que você tinha, né? Estrutura completamente caseira. Eu tinha o forno de casa. Forno normal, não era aquele forno normal. Fora do fogão, não, né? Não, Aquele tudo forno normal, o fogãozinho a gás ali, comum. Estrutura de uma casa comum. Moro num apartamento, né? Então eu tinha ali a mesa da sala de jantar, a minha cozinha, forno, pia, e era isso. E aí eu fazia as minhas modelagens na mão. Espaço físico também não era tão grande, Não. Era uma cozinha normal. Tudo improvisado, de casa. pequeno, de casa. De casa. Utensílios improvisados também, usava uma faquinha, uma colherzinha, um garfo, e ia modelando ali na mão as coisas quando eu comecei. E essa modelagem era feita em pasta americana? Você usava qual produto para fazer essa modelagem? Eu usava a pasta americana, eu gostava muito porque eu já tinha trabalhado com biscuit, e quando eu conheci a pasta americana eu me identifiquei porque eu gosto dessa delicadeza de modelar, fazer as coisas pequenininhas, decorar. Entendi. Então eu comecei pela pasta. E o biscuit é mais ou menos mexer na pasta americana, é o mesmo princípio, no caso. É bem parecido. A gente consegue comparar os dois porque é uma massa similar, só que um a gente pode comer e o outro vai secar e a gente é um bibelô. E nessa jornada, hoje você só dá aula ou você ainda atende clientes finais? Como que funciona seu dia a dia? Hoje eu não atendo mais os clientes final, eu não tenho encomendas, né? Eu só faço aula e produção de conteúdo. Uma dúvida que surge, né? Geralmente quem vai assistir vai ter essa dúvida. Você tem ideia de mais ou menos quantas alunas você já teve nesse período todo? Você acredita que eu pensei esses dias em pedir esse controle para uma das empresas que eu trabalho, porque eles têm o registro, né? Eu, sinceramente, não faço nem ideia de quantos alunos eu já tive. Mas partiu de 50 mil já. 60 eu mil. não sei te dizer, porque eu dou aulas praticamente todos os dias
Então, tem muita gente que está ali diariamente comigo, às vezes tem 30 alunos, às vezes tem 15, 20. Então, é muita gente somada, né? Em E em média muitos são lugares. 20, 30 alunos. Dependendo da loja, sim. Dando 11 anos de aula não é pouca coisa. É bastante Tem gente. bastante gente assistindo a Lu, né? As pessoas te acompanham no Instagram também, né? Você posta bastante conteúdo por lá. A gente pode dizer que no Instagram, como confeiteira, você pode ter sido uma das pioneiras aí, a ter esse crescimento no perfil. Eu vou te Olha, encher a bola mesmo, porque você faz um bom trabalho lá, né? A gente obrigada. acompanha. Olha, eu gosto muito de trabalhar com o Instagram. Eu comecei esse Instagram em 2015. 2015. Eu me lembro, engraçado, você me fez trazer uma memória, porque eu comecei esse Instagram quando eu estava fazendo uma aula show lá na Baixada Santista. E Baixada Santista. quando eu ia para lá, eu ficava num flat, sozinha, né? Eu sempre ficava mais de um dia para compensar a viagem, então eu ficava num flat. E quando eu estava hospedada nesse flat, eu tive a ideia de criar um perfil novo e não deixar junto com o meu perfil pessoal os meus doces. Hoje você tem os dois? Hoje eu tenho os dois. Os dois. Então, o meu perfil pessoal é mais reservado, é uma conta fechada, e eu tenho o meu perfil de confeitaria aberto. Bom, então já fica uma dica, né? Para quem é Exatamente. confeiteira, né? Ter um perfil pessoal e ter um perfil profissional. Porque não Sim. dá para trabalhar com o mesmo perfil que é o pessoal. Não, Você com precisa se certeza. dedicar, né? Além de você precisar se dedicar, são vertentes diferentes, né? Porque quando você posta a sua vida, a sua família, você está postando para os seus amigos as coisas que você Sim. está fazendo. Fotos pessoais, né? Família. Você tem uma filha, né? Tenho uma filha. Uma filha de quantos anos? De 16 anos. 16 anos. E o interesse dessas pessoas vai ser um e o interesse do seu público vai ser outro. Hoje, as pessoas que buscam o Instagram de confeitaria, elas vão querer também, de alguma maneira, se conectar com a confeiteira. Então, eu mesclo um pouco da minha vida, mas assim, de uma maneira mais reservada. O meu pessoal é mais limitado. E você sente que tem diferença quando a Lu está dando aula ou quando a Lu está fora? Com certeza. Tipo, a Lu que tá dando a aula ali, ela é mais desenvolta, ela consegue aparecer em frente às câmeras e a Luciana já não consegue. Olha, eu às vezes eu falo isso em aula e muita gente não acredita em mim, porque quando eu dou aula eu falo bastante, eu brinco, a gente dá risada e tá tudo certo. Na minha vida pessoal, a Luciana é bem mais tímida. Eu só tenho conversas assim mais intensas com pessoas realmente do meu círculo, que eu já conheço mais, e principalmente pessoas que puxam mais assunto comigo. Então eu sou uma pessoa mais difícil de interagir, de conversar. Agora a Lu Matos não, a Lu Matos fala com todo mundo, a Lu Matos é sorridente, é brincalhona, bem mais desenvolta. Poxa, a gente vê a necessidade da gente poder aparecer na frente das câmeras, poder falar um pouco mais no Instagram, que é o que o Instagram pede, o usuário do Instagram pede, né? Que é você não ter vergonha de aparecer, e você aparecendo, você conseguir um engajamento maior, conseguir vender mais. Exatamente. Né? Então, sejam como a Lu Matos aí, tá, gente? A Lu Matos, ela é diferenciada. Eu queria até comentar isso de aparecer na câmera, porque isso começou para mim durante a pandemia. Pandemia 2020, 2020, mais ou menos. Porque as aulas todas foram canceladas. Então, da noite para o dia, a gente perdeu todos os nossos trabalhos. Perdeu o faturamento praticamente completo. E eu já não fazia encomendas, né? Então, eu perdi totalmente o meu faturamento. E começaram as lives. Mas ali foi o momento que você começou a pegar firme na rede social? Ali foi o momento que eu comecei a aparecer na rede social. Porque eu já gravava muitos vídeos onde apareciam as minhas mãos, ou às vezes eu fazia vídeos acelerados que até me mostrava confeitando alguma coisa, mas eu não falava nada. Entendi. Eu não conversava com as pessoas. Aí você gravava um áudio por cima do vídeo e só editava, Colocava música. Eu colocava uma música e só mostrava o bolo sendo montado, por exemplo. Certo. E na pandemia teve esse início de lives muito grande. E eu tinha que fazer. Eu fiz algumas e eu não consegui me organizar naquele momento. Eu pedi para a empresa cancelar a minha agenda de lives. Falei assim, não consigo fazer, eu preciso de um tempo. E aí eu fui organizar minha cabeça, me entender, me compreender. E depois eu voltei, aí eu voltei com tudo e voltei gravando vídeos eu mesma falando, Reels, enfim. O legal é assim, eu dei uma bisbilhotada lá no seu Instagram. Então, se a gente for rolando, né, a linha do tempo da página da Lu, @lumatos, @lumatoslu, né? Lu Matos Lu. Se a gente for rolando a página ali, a gente vê a evolução.
né? Até a evolução do próprio Instagram. Começou ali com fotos, depois vieram vídeos, e o conteúdo ele vai sempre melhorando conforme você vai fazendo. Hoje, por exemplo, o aluno não tem problema nenhum com ligar a câmera e sair fazendo um vídeo, né? Mas talvez ali em 2020 tinha um receio, né? Até porque a gente estava um pouquinho preocupado com a pandemia. Também. Então, assim, a gente estava preocupado com ficar doente e também estava preocupado com o faturamento, que a gente não ia conseguir pagar as contas, né? Exatamente. Então, aquele ali foi um período, acho que turbulento para todo mundo, né? E a minha filha que gravava as minhas lives, a minha filha tinha 10 para 11 anos na época, e ela ficava com 2 celulares segurando. Com 2 celulares. Eu não tinha nem tripé, nada. Nada. No Você começo tinha foi aquele difícil. hang light, alguma coisa para Ainda ajudar? nada. No começo não Era tinha zero nada. mesmo, a Era a minha estrutura. filha mesmo. Caramba, que legal. E você tinha bastante engajamento, o pessoal entrava na live. O pessoal também estava em casa, né? Estava em casa. Naquela época a gente tinha um bom engajamento e eu fazia, além de lives no meu perfil, eu fazia nos perfis das lojas, né? Então, direto no perfil, no caso. Isso, eles me davam a senha e eu entrava e gravava direto do perfil deles. E já deixava salvo lá. Isso, ficava salvo. Então, teve dias que eu fiz 4 lives e tinha um engajamento bom, num dia. E qual que era a duração dessas lives? 1 hora. 1 hora. 1 hora é o tempo certo de você conseguir fazer a receita ou ensinar alguma coisa. Exatamente. Naquela época, o Instagram tinha uma função que derrubava a live com 1 hora. Com 1 hora. Então, era o IGTV, né? Se não me engano. Isso, você não podia passar de 1 hora. Então, você tinha que se organizar para terminar ali nos 50, 50 e poucos, para não já ia avisando cair. que ia acabar, no caso. É. Tá? Eu acompanho a Lu, tá, gente? Desde que eu comecei a trabalhar. E a Lu, desde que eu entrei nessa área de fazer conteúdo para confeitaria, ela tá aí no auge, né? Então, assim, eu lembro também, você deve ter feito alguma loja na época que eu trabalhava também. Eu acho que eu cheguei a te passar a senha, né, do Instagram da loja para você poder fazer live. Deve ter alguma live salva lá. Não, olha, eu não sabia disso. Não, acho que tem alguma live. Você não sabia que você estava falando comigo, Sim. mas você estava falando comigo. Olha só. Tá? Qual o conselho que você daria, Lu, para quem está começando na confeitaria? Alguém que não tem conhecimento nenhum. Tá? A pessoa deve fazer o arroz e feijão ali em casa, que é a comida básica, mas qual conselho você daria para uma confeiteira que está iniciando? Olha, hoje o que eu falaria para uma confeiteira que quer começar, quer iniciar na confeitaria, é para ela estudar. Invista em conhecimento. E principalmente invista em pessoas que trabalham de maneira séria, porque hoje a internet tem muito conteúdo e às vezes as pessoas, elas não têm tanto conhecimento sobre aquilo. Eu gosto sempre de falar nas minhas aulas o que e os porquês das coisas, então é bom a gente ter esse conhecimento para depois a gente ter autonomia de produzir a sua receita, fazer, vender, enfim, conseguir realmente fazer a confeitaria deslanchar. É levar a sério, né? Exato. Levar a sério qualquer coisa que você se propõe a fazer. Essa ideia sua de adquirir conhecimento, eu acho que vai também pela linha de a confeiteira não só ter que fazer receitas, né? Ela precisa vender, ela precisa tirar uma boa foto, ela precisa fazer uma propaganda sobre o produto, que é o que a gente costuma dizer. Não adianta você fazer o bolo mais bonito da face da terra se ninguém tá vendo, né? Então é necessário que ela divulgue esse trabalho, né? Essa receita que ela está fazendo, para assim conseguir as vendas, né? Qual o erro que você vê que as confeiteiras cometem no início? Será que é imaginar que ela vai faturar milhares? Qual que é o maior erro que você acha que uma confeiteira de início assim comete? Um dos maiores erros que eu vejo na confeitaria hoje é sobre preços, porque muita gente fala assim para si mesma, né? Eu tô começando agora, então eu vou cobrar baratinho até eu formar uma clientela. Isso não existe. Se a pessoa começa cobrando baratinho, amanhã ela não vai conseguir ajustar o preço dela. Então, vai ter que continuar vendendo barato. Vai ter, porque ela vai conquistar o cliente que quer pagar baratinho. Entendi. Que não vai pagar o preço justo pelo doce que ela está entregando. E, principalmente, você entrega um doce que você mesmo está desvalorizando ele. Então, você não consegue mostrar para a pessoa o valor que você tem se você está cobrando muito menos do que ele vale. Então, não existe essa história de, depois eu ajusto o preço. Você eu acho que desvaloriza a confeitaria no geral também, né? Também, porque aí a vizinha que está cobrando certo parece que é careira, né? Entendi. Então, atrapalha todo mundo e é um ecossistema. Os preços, eles vão funcionar mais ou menos da mesma forma para todo mundo, porque os insumos estão iguais ali, né? Algumas pessoas vão ter uma confeitaria física, vão gastar mais com aluguel, com funcionário, mas em geral, quem trabalha em casa vai ter os mesmos gastos. Então não faz sentido um cobrar R$10 num doce e outro cobrar 50.
Uma pergunta que devem te fazer, né? Provavelmente deve fazer, eu estou começando, o que que eu devo fazer? Essa questão da confeiteira cobrar mais barato, eu acho que é realmente complicado. Mas eu já vi conteúdo seu de Páscoa, tá? Dizendo sobre kit degustação. O que que você acha sobre esse kit degustação? Você acha que é interessante a confeiteira fazer? É interessante, por exemplo, numa Páscoa, daqui a pouco a gente está na Páscoa, né? Numa Páscoa ela fazer um kitzinho, ela talvez vender isso ou ela entregar isso para conseguir gerar valor? A gente pode encarar o kit degustação de duas formas. Certo. Primeiro, já vou deixar claro, nunca de graça. Nunca de graça. Tá? Já fica a dica. Já fica a dica. Então, de duas formas você pode trabalhar com ele. Olha, eu tenho um kit degustação de Páscoa. Você faz bombons com os principais recheios que você vai usar nos seus ovos de Páscoa. Entendi. Então, você produz uma caixa de bombons dessa forma e vamos dizer, eu vou dar um exemplo qualquer. Vamos dizer que essa caixa custa R$30. Aí você vende para essa pessoa por R$30. Caso ela feche, aí você estabelece, eu quero um ticket de R$200. Caso ela encomende R$200, eu desconto esses 30 que ela pagou. Porque aí eu consigo trazer esse cliente para mim. Eu não vou sair distribuindo de graça, porque os insumos são caríssimos. Então, de graça a gente não faz nada. E uma outra forma também da gente trabalhar com o kit degustação é a gente entregar ele para a pessoa, a gente vende ele ali e a pessoa depois vai, por exemplo, mini ovos. Mini ovos eu sempre falo que é a porta de abertura para a pessoa comprar. Porque às vezes a pessoa não conhece o seu recheio. Então, as pessoas ficam muito assim, brigadeiro. Sei que é brigadeiro, sei que é gostoso, mas eu aprendi 30 recheios maravilhosos e ninguém encomenda eles. Faz mini ovos e aí você vende antes da Páscoa, no pré-Páscoa. Porque a pessoa vai encarar isso como assim, poxa, se eu comprar esse daqui que é menor, eu vou ter um investimento menor. E se eu não gostar, eu não peço o ovo grande. Maior, né? Exatamente. Então, dessas duas formas a gente pode fazer. Agora, entregar de graça não recomendo. Entregar de graça nunca. E essa questão do mini ovos é legal, porque a gente testa realmente, né? Se aquilo que a confeiteira nova está fazendo é realmente legal. Para a gente poder fazer uma encomenda melhor depois. E pede o feedback do cliente. Do cliente. Porque muita gente abandona o cliente quando entrega o doce. E isso é um erro enorme da confeiteira. Porque as pessoas hoje em dia elas gostam desse atendimento, de conversar. Tem muita gente que está muito carente, vamos ser bem sinceros. E tem gente que compra pela bajulação, né? Exatamente. Às vezes o produto pode ser não tão bom, mas a pessoa está ali comprando porque viu alguém postando que era bom. Também. Né? Então, se você entregou a caixinha de mini ovos, e aí, você gostou? Estava do seu agrado? Tem algum ajuste que eu possa fazer? E receber também de coração aberto. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, tá? E tem confeiteira que leva pro coração se recebe alguma crítica. E a gente precisa entender... saber dividir, né? Gosto o que é trabalho e o que é pessoal. Exatamente. Gosto é pessoal. Cada um vai ter o seu. Talvez uma pessoa goste mais de um, outra pessoa goste mais do outro. Tá tudo bem. Agora uma situação assim que eu acho que é legal a gente falar, né, para o público, em relação às datas sazonais. Né? A gente tem as datas sazonais no ano, que é Páscoa, festa junina, Dia das Mães. Realmente esses períodos eles são os que a gente consegue mais fazer vendas dentro da confeitaria, como o comércio no geral, ou é besteira que falam? Olha, a Páscoa, ela é o Natal da confeitaria. O Natal. É o momento mais legal de vender. Para qualquer confeiteira é o momento de ganhar dinheiro, tá? E eu falo sobre saber cobrar porque eu não sabia cobrar quando eu comecei. Minha primeira Páscoa, ela foi um sucesso de vendas e um fiasco de lucro. Prejuízo, no caso. Eu tive muito prejuízo, porque eu montei um cardápio enorme, eu aprendi muita coisa, então eu queria colocar, sabores e coisas. No final da Páscoa, eu tinha gastado meu dinheiro todo em produtos, porque na confeitaria você não compra 100 gramas de coisas, você compra pacote de 1 quilo. 2 quilos. E aí eu tinha um monte de insumo e eu não tinha dinheiro. E eu também não soube precificar bem o meu produto, eu vendi muito abaixo. Então eu tive muita venda, muito trabalho e pouco retorno. Isso faz muita confeiteira desanimar. Porque a pessoa não vê retorno financeiro. Aí ela fala que não funciona para ela. Exatamente. A confeitaria não dá dinheiro. Não, sei que não soube cobrar. Entendi. E essa questão da sazonalidade, então a gente está falando de um cardápio específico para aquela época. Para cada época. Certo? A Páscoa sempre vai ser o principal na confeitaria. Depois disso a gente tem Natal
E aí, as datas sazonais a gente vai aproveitando de acordo com o que o público pede. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, a gente pode produzir doces personalizados. Você pode pegar um doce, não precisa reinventar a confeitaria, mas, por exemplo, se eu pegar um pão de mel, eu posso decorar ele com uma rosa e vender para o Dia das Mães. Entendi. E o mesmo pão de mel, se eu colocar uma gravata, ele é para o Dia dos Pais. Se eu colocar um Papai Noel, é do Natal. Isso. É nesse ponto que eu queria chegar. Na ideia de, tipo assim, a gente tem um produto que ele é vendido o ano inteiro, né? Então a gente só precisa vestir ele de uma outra maneira. Exatamente. Né? Então você aconselharia, por exemplo, eu ter um cardápio de Páscoa, um de Natal, por exemplo, só que você me aconselharia a ter um cardápio de ano inteiro, por exemplo? Tipo um pão de mel, uma trufa, que são itens que realmente vendem o ano inteiro, né? E até para as pessoas provarem, né? É bacana ter um cardápio fixo, mas é bacana também lançar produtos sazonais. E aí, o sazonal é muito bom que você pegue aquele sabor extraordinário, sabe? Porque a pessoa vai ficar esperando por ele. Por que a gente não vê panetone o ano inteiro no mercado? Porque perde a graça. Entendi. A pessoa tem que esperar exclusivo, por ele. Né? É época agora de comer panetone, então tá todo mundo nesse movimento. Se a gente vê toda hora todo mundo com caixa de panetone na prateleira, ele vai perder a graça, não tem mais época de comer panetone, enfim. Então, assim, aquele produto específico, cria um produto com um sabor diferenciado, alguma coisa que tenha um quê diferente e fala assim, ó, esse aqui é só do Natal. Só do Natal. A gente fica ansioso pelo Natal para comer o panetone. E criar coisas também, uma dica para a confeiteira é criar alguma coisa que a pessoa tenha prazo para comprar. Então assim, olha, essa semana vai ter um sabor especial. A pessoa não pode deixar para comprar depois. Ela tem que comprar essa semana, porque na semana que vem não tem mais. Aquela técnica de venda de escassez, né? Se você não comprar agora, você não vai achar mais. Perdeu, é isso. Então cria algum sabor que fique ali de vez em quando. Ó, essa semana vai ter o sabor especial X. Aí a pessoa tem que comprar naquela semana, porque você fideliza o cliente para estar com você toda hora. Porque às vezes a pessoa deixa passar, o doce não é essencial. Então você tem que criar estratégias para a pessoa estar com você sempre. Vender. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que vai nessa linha também. O que você acha dessas trends que acontecem no mercado? Aí a mulherada fica doida, né? Todo mundo quer vender, todo mundo usa a cozinha de casa mesmo para fazer essa renda extra. E quando eu cheguei para fazer conteúdo para confeitaria, eu cheguei na época da pandemia, ali logo em seguida a gente teve a pandemia do copo bolha, a epidemia do copo bolha, depois veio o recheio do Dubai, veio o morango do amor, agora o último, né? O pistache também ficou 2 anos aí no auge. Você acha que esse é o melhor momento para a confeiteira aproveitar para conseguir abrir uma confeitaria? Ou você acha que ela tem que se atentar mais no cardápio, esse cardápio o ano inteiro, no caso? Eu acredito que essas sazonalidades, assim, trends, coisas que bombam, né? A confeiteira pode aproveitar, como muita gente aproveitou essa onda de morango do amor e ganhou muito dinheiro Porque com isso. ela vem, ela dá aquele pico e ela para. Sim. Né? E aí a confeiteira tem que saber o que fazer depois. Mas aí vai também da pessoa saber conquistar e cativar aquele público. Por quê? Na época do morango do amor, pessoas que não se interessam por confeitaria começaram a se interessar. Pessoas que nem queriam comprar o doce, queriam provar esse doce que estava tão falado. Então, se a confeiteira tem aquele doce disponível para vender, é uma oportunidade de pegar pessoas que nem sabem que ela existe e colocar na lista de clientes dela. Sim. Então, se ela oferece um bom produto da sazonalidade, da moda, com certeza ela vai cativar esse cliente para comprar outras coisas que ela produz. Porque além do produto vendido, ela consegue um engajamento legal, né? Também. Porque eu na rede social, eu não costumava ver muito confeitaria na minha rede social. Só que mesmo assim o Morango do Amor tomou conta do explorar lá. Então não tinha outra coisa. Tinha tanto confeiteira falando, né, sobre esse Morango do Amor, e tinha dentista falando dos males que causava aquele açúcar do Morango do Amor. E de comer o caramelo duro. Isso, que alguém quebrou o dente, alguma coisa do tipo aconteceu. Mas foi um doce que realmente deu aquele boom e agora a gente vê que ele já caiu de novo. Na confeitaria, eu acho que essa onda do morango do amor, ela mostrou para muita gente que o trabalho com confeitaria não é só flores, né? Porque muita gente falou dos preços, né? Você chegou a fazer? Eu fiz para gravar. Eu não gosto de trabalhar com caramelo, mas eu fiz para gravar conteúdo porque foi necessário. Mas muita gente tentou fazer em casa. É muito caro. Eu não vou pagar X por morango do amor. Tinha gente cobrando R$30, enfim.
não vou pagar, vou fazer. Gente, cada morango do desastre, então a pessoa vê. Morango do desastre A, é boa. a confeiteira, ela tem uma técnica. Sim. Não é simplesmente juntar um ingredientezinho e sair. Por isso que eu falo, investe em conhecimento, que é isso que vai te diferenciar da pessoa que faz doce em casa. Uhum. E muita gente tentou fazer morango do amor e não conseguiu. Então, E até porque ele tem um prazo de validade bem curto, né? bem curto. Você está usando um morango, só de você cobrir ele ali, ele já molha ali o negócio e tem que ser comido ali em, o quê? No máximo 24 horas. Mas, porque tem o morango, que é a fruta mesmo, estraga muito rápido ficando fora da geladeira, e o caramelo também, ele é sensível porque ele derrete. Então, assim, só que morango do amor, ninguém teve prejuízo que eu tenha visto, Você né? saiba. Porque, por exemplo, eu fiz para gravar, Uhum. e eu não gosto de comer o caramelo também, então eu não queria comer. O que eu fiz? Postei no grupo do meu condomínio, tem um grupo de venda, falei assim, gente, tem morango do amor. 3 minutos, acabou. Todo mundo levou, acabou. Então, assim, vendia muito rápido. Todo mundo queria experimentar esse doce. E muita gente me mandando mensagem. Ai, você vai fazer? Você tem? Gente, eu não tenho, não tô fazendo, não tenho encomenda. Eu só fiz aqui para gravar e vendi. Foi só isso, e passou. Tá, você falou sobre essa questão de a pessoa gostar de fazer doce em casa. Você acha que é possível, então, a pessoa começar a ser confeiteira? Não que ela vai ficar só na cozinha dela para sempre, mas com o mínimo que ela tem em casa, tipo a cozinha dela, o fogão dela, talvez um balcão ali do lado, você acha que é possível ela começar a fazer uma renda extra já aí? Com certeza. Eu fiquei atendendo encomendas por 2 anos e só com a minha casa. Eu não Só tinha dentro de outro casa. espaço, eu usava só a minha cozinha Você e um tinha ajuda de apartamento. alguém, você fazia sozinha? Fazia sozinha. Minha Fazia filha era sozinha. pequena, então o máximo que ela ajudava era pegar uma coisa de um lugar e levar para o outro. Não tinha A muita gente já ajuda. derruba aquela desculpa de eu não consigo fazer porque eu sou sozinho. Ou porque eu tenho filho pequeno. Ou porque eu tenho filho pequeno. Não coloca o filho pequeno para ajudar. Manda o filho pegar o pacote de açúcar, guardar ali, pega a lata de açúcar e traz para cá, essas coisas. É isso aí. Lu, o que você acha que uma confeiteira precisa saber sobre vendas, no mínimo? Assim, para ela começar a fazer esse trabalho de divulgação e ela conseguir vender o produto dela. Hoje, primeiramente, a confeiteira precisa entender que ela não é só a confeiteira. Ela vai ser a equipe inteira dela. Porque hoje não existe mais confeitaria que é só fazer doce. Mas ela acaba escravizando quem está em volta, né? Também. Tem um marido ali, tem um filho, adolescente, que sempre... A gente cansa de ir na loja, por exemplo, de confeitaria, né? Essas grandes lojas de confeitaria. E o marido tá lá no meio da loja assim. Mas amor, não, onde que tá tal coisa? E tipo, eu acho a pior coisa do mundo, ela tem que fazer isso, porque o cara chega na loja e ele não consegue achar. Não. Ele nem sabe o que é que ele tá procurando. Mas isso é normal. A gente já está acostumada, porque vai pedir, os homens têm essa dificuldade mesmo. Não vamos entrar nessa guerra de sexos, homem e mulher. Mas é muito engraçado, né? Engraçado. De chegar na loja e o cara tá com a cara no celular assim, e ele tá no corredor errado, ele não faz ideia de onde ele tá. Não sabe nem o que ele tá procurando. Aí, além disso, ele ainda vai fazer a entrega depois. Então, ele acaba se tornando um funcionário, né? Escravo. É um escravo que ele não vai receber, né? É tudo pelo bem da confeitaria. Da família, né? Da família. Então, assim, realmente, hoje, a confeiteira que trabalha em casa, ela vai ser a equipe dela. Ela vai ser a pessoa que atende o telefone, responde a mensagem do WhatsApp, passa um orçamento. A pessoa que produz o doce. Não pode demorar para responder. De preferência não demorar, porque o cliente hoje tá tudo muito rápido. Então, você demorou muito, eu respondo no dia seguinte. Pronto, a pessoa já achou outra confeiteira que faz. Já outro lugar. Exatamente, perdeu. Então, assim, tem que responder as pessoas, tem que dar esse suporte, essa atenção. E ela também vai, além de produzir o doce, fazer as compras, organizar o dia de produção. Ver o que tá faltando. Estoque, controle, vai tirar foto. Ela vai ter que saber uma iluminação. O maior erro que eu vejo em foto é as confeiteiras jogarem flash. Elas jogam flash e acabam com os doces bonitos que elas produzem. E então, doce bonito. Muito doce doce é muito bonito, mas flash, você não sabe tirar foto. O flash acaba com o doce. Então, assim, ela vai ter que saber procurar uma boa iluminação, tem que tirar uma foto bonita, evitar de ter o fundo da casa junto, né? Criar uma legenda, ser o marketing dela. Então, entender de confeitaria não é suficiente. Ela vai ter que entender de tudo isso e como vender. Sim. E hoje em dia, a gente até já comentou sobre atendimento. É o que mais cativa cliente. É como essa pessoa é atendida. Que experiência ela tem, exatamente. Então, quando a pessoa chega até você, você precisa fazer essa pessoa ficar.
e ficar até o final. E mais ainda, voltar. A gente sempre fala... Voltar e indicar outra pessoa. Melhor ainda, né? Mas a gente sempre fala que só é cliente quando compra a segunda vez. Se comprou uma vez só, não é seu cliente. Assim como os meus alunos. Veio na minha aula só uma vez, não é meu aluno. Só é aluno quando volta. Então, a gente precisa cativar esse cliente, atender direitinho, fazer todas as perguntas. Às vezes, se sentir no momento da pessoa. Sim. Eu estava vendo uma moça falando sobre casamento. Imagina que uma noiva entra em contato com a confeiteira para pedir um bolo. É o sonho dela, da vida dela. A vida. Tem gente que paga num casamento o valor de um apartamento, de um carro, Sim. né? Então, é um momento importante. Aquela pessoa tem que sentir que você está dentro junto com ela, dentro do projeto com ela. Sim. É o meu sonho de vida. Poxa, a confeiteira fala assim, seu doce é X e acabou, a pessoa não se sente com você. Então, assim... Não um relacionamento, né? Chegou uma noiva para conversar, a confeiteira vai falar assim, nossa, parabéns pelo seu casamento, que bacana, fico feliz por você. O que você imaginou para esse dia? Qual que é o seu sonho? Entende essa pessoa. Sim. E todos os clientes que compram doces, é por algum motivo. É porque a pessoa quer presentear, quer comemorar, quer tornar alguma coisa especial. Pô, isso que você está falando é muito interessante. Porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Mas assim, quando você faz um doce, às vezes ele tem uma motivação muito maior do que só o doce. Sim. Então, por exemplo, você está fazendo para um baile de debutante. Às vezes é o momento único na vida de uma menina que você vai fazer um bolo para ela e você tem que transparecer isso numa receita. A mesma coisa do casamento que você está falando, né? Então, tipo assim, é meio que você está construindo uma história dentro da receita que você está fazendo. Exatamente. Eu vou até contar uma história que aconteceu comigo. Pode falar. Na época que eu abri meu ateliê, veio a pandemia, eu fiquei um período fazendo encomendas de novo. Sim. E uma das encomendas, eu recebi uma mensagem de um rapaz, e ele falou assim, olha, eu quero uma caixa de cupcakes, 4 cupcakes. Você já tinha aprendido a fazer, né? Sim, eu já sabia fazer cupcake, aí já estava tudo bem. E ele queria pedir a namorada dele em casamento, com o meu cupcake. O seu cupcake. Que responsabilidade. É uma responsabilidade, né? Então eu fiz a decoração com pasta americana, coloquei as alianças, escrevi o pedido, tudo bonitinho. Mas tava escondido no cupcake não, né? Não, a aliança não. A aliança era de pasta, a outra ele entregou separado, né? Entendi. E depois a noiva dele postou como ele fez o pedido. Ele foi no apartamento que seria deles, que eles já tinham comprado, e ele colocou dentro do forno. Então ela foi visitar e ele filmou ela chegando e abrindo o forno e pegando ali, vendo o pedido de casamento. É uma construção de uma história, né? Exatamente. E depois ela entrou em contato comigo e me pediu o bolo de casamento deles. Olha. Então eu fiz o aí pedido ela voltou, e o bolo. Aí ela se tornou uma cliente mesmo, porque ela veio a segunda vez, né? Você falou um pouquinho sobre a questão da casa, tudo mais, pegar na foto, eu acho que é um detalhe importante que a gente tem que se atentar. Às vezes a gente vê a confeiteira gravando algum vídeo ou fazendo alguma foto, panela suja, um item cheio de resto do que sobrou da receita. Então acho que a gente precisa, como você falou, procurar o conhecimento, né? Buscar um pouquinho mais de conhecimento para não fazer isso no meio de uma live, fazer isso no meio de uma foto, porque querendo ou não, o cliente ele enxerga o contexto como um todo. Exatamente. Né? E, por exemplo, já gravou bastante conteúdo a ponto de a pessoa estar com um acessório no braço, um relógio, né? E aí as pessoas dentro da rede social não está ligada dentro do que a gente quer passar. Ela perguntou assim, quanto que custa esse relógio e aonde você comprou? Então assim, a gente tem que tomar um cuidado na hora de gravar ou fazer fotos para a gente não levar o foco daquela foto ou daquele vídeo para um outro lugar, né? Isso é sobre intencionalidade. Quando você grava para a internet, quando você faz as coisas, tudo tem que ser intencional. Então, quando você eu, por exemplo, hoje, se eu vou gravar alguma coisa, o que está atrás de mim é porque eu coloquei lá. É porque eu queria que estivesse lá. Lu, a gente falou sobre você ter trabalhado, né, numa das maiores empresas de confeitaria da América Latina, que é a Mavaléria. Como que começou essa parceria com eles? Né? Você começou vendendo doce, fazendo doces para a família, no caso, depois você foi vendendo doce. Como é que foi a trajetória para você conseguir uma parceria desse tamanho? Eu comecei a parceria com a Mavalério, eu acho que eu comecei eu tendo uma parceria com a Mavalério sem a Mavalério saber. Sem a Mavalério saber. Porque eu me encantei com a empresa, com os produtos, eu comecei a usar. Eu usava para o meu pão de mel, usava chocolate em pó, usava cobertura para finalização.
E eu, nas minhas fotos, eu colocava produtos no fundo, assim, igual a gente faz na aula, Sim. mas eu só estava Os fazendo para produtos da vender mesmo. Mavaléria. Isso. Então, aconteceu assim, dessa forma, o meu encantamento pela empresa. Depois eu participei também de uma competição que a Mavalério fez, que chamava Copa dos Cupcakes. Isso foi em que ano? Só pra gente saber. 2012, talvez. Foi 12 ou 13, não tenho certeza. Mas tá? foi perto de quando você começou. Foi bem perto de quando eu comecei. E aí eu fui escolhida como o melhor cupcake da loja que eu tava. E aí eu ganhei uma cesta de produtos Mavalério. Depois eu recebi uma ligação do marketing da Mavalério falando que eu fiquei entre os 35 do Brasil. Nossa. E aí eu recebi um voucher para comprar produtos Mavalério também. Então, minha história Mavalério começou aí. E em 2014, aliás, em 2013, eu conheci o coordenador de cursos da época. E ele gostou do meu trabalho, me chamou para fazer uma entrevista de trabalho lá na Mavalério. E das candidatas que tinha, eu fui escolhida, eu fui selecionada para começar um projeto chamado Aula Show. Na época chamava Aula Show, mas eles pediram sugestões de nomes e eu dei algumas sugestões que o dono da empresa escolheu, das minhas sugestões, Aula Minuto. Aula Minuto, que hoje não é só você que faz. Não, hoje As todos os culinaristas culinaristas todas. da Mavalério, que são mais de 60 pessoas, Poxa, que legal. todos eles fazem Aula Minuto também. Acredito Então que você eles tem a nem cara da saibam Mavalério. que fui eu que escolhi esse nome. Sim, vai saber agora. Vamos saber agora. Mas fui contratada, fiquei como CLT, funcionária mesmo da Mavalério por 1 ano e meio. Depois me desliguei da empresa como funcionária, continuei sendo patrocinada, então eles me mandavam produtos ainda para as minhas aulas. Sim. Por mais 1 ano e meio. E aí fui convidada para fazer uma degustação de Páscoa e buscar os produtos lá na Mavalério, na empresa. Quando eu cheguei lá, eu fui surpreendida com um convite de trabalho para ser culinarista e eu fiquei mega feliz, mega empolgada. Caramba. E tô lá Quanta desde então. competência também, né? Obrigada. Parabéns pela competência de conseguir ser enxergado por uma grande marca. É verdade. E isso é um reconhecimento muito grande. Às vezes, as pessoas que vão passando pela trajetória da confeitaria ou na vida mesmo, elas normalizam muita coisa. E eu sou uma pessoa que eu não consigo normalizar certas coisas, sabe? Então, para mim, às vezes eu paro e começo a pensar: poxa, eu trabalho para X empresa. Poxa, eu consegui já ir num programa de televisão. Eu consegui isso. Então, eu acho que dar esse valor para cada conquista é o que faz a gente viver mais feliz. Porque quando assim, é normal isso aqui, a pessoa nem liga mais, eu acho que perde um pouco desse brilho, né? E para mim, a minha vida hoje, ela é a realização de um sonho. Todos os dias eu vivo um sonho. Então, representar as empresas que eu represento, ter as oportunidades que eu tenho, ver se abrindo portas que eu vejo, para mim é surreal. A gente estava conversando um pouco antes de começar sobre esse viver feliz na confeitaria. Conta pra gente o que você fazia antes de você entrar na confeitaria. Antes de entrar na confeitaria, eu era professora. Professora. Você falou que era pedagoga, né? Isso, eu fiz magistério, depois eu fiz pedagogia, consegui uma bolsa na faculdade, fiz a minha faculdade gratuita, consegui uma bolsa de 100%, cursei a faculdade, trabalhei na prefeitura de Osasco, na prefeitura de Barueri, passei em um concurso em Santana de Parnaíba. Meu Deus. Em Santana de Parnaíba passei em 6º lugar e não assumi o cargo. Então, assim, eu era muito de estudo, de fazer concurso, de querer esse tipo de coisa. Dedicada. Exatamente. Então, eu não imaginava que eu ia para a confeitaria. Nunca pensei dessa forma. Nunca, não era meu sonho de infância. Meu sonho de infância era ser professora. Então, quando eu descobri a confeitaria, o açúcar entrou na minha vida dessa forma, muito rápido eu quis juntar as duas coisas. Porque eu vi que não era a encomenda que eu queria fazer. Eu queria produzir doces, mas eu queria dividir conhecimento. Eu queria levar isso para outras pessoas. Entendi. Então eu fui buscar formas de trabalhar dando aula e fazendo doces. Isso é muito importante a gente saber, né? Você acabou descobrindo que a confeitaria era o que você queria para sua vida. Sim. E outras oportunidades até maiores de lucro, de ganho, surgiram. Mas você se mantém na confeitaria porque é o que te faz feliz. Eu acho que é isso que a nossa audiência aqui, nossas confeiteiras precisam ouvir. Né? Às vezes ela fala, mas eu não acho que é a grande coisa da vida fazer confeitaria. Mas se você se sente feliz em fazer, eu acho que é o essencial. Né? Na nossa vida, eu penso sempre que ela é muito curta para a gente viver triste. Então, quando você está numa situação onde você tem medo da segunda-feira,
É o pior tipo de vida que você pode ter. E dinheiro nenhum vai suprir essa falta que você tem. Então, quando você faz um trabalho que te realiza, o dinheiro é uma consequência. Se você se dedica, é competente no que você faz, o dinheiro vai vir. Mas a felicidade ela tem que estar primeiro. Você tem que estar contente. E hoje eu me realizo ensinando. Quando eu vejo as minhas alunas postando uma foto e falando assim, ó, aprendi na sua Deu aula. certo. Lu, eu vendo muito pão de mel que você me ensinou. Poxa, isso me realiza num nível. Você não tem noção. Não é dinheiro que vai pagar essa realização que eu sinto de ver as pessoas multiplicando o meu conhecimento. Que eu pude fazer parte da história de alguém, que eu Sim. construí alguma coisa, né, na vida de uma pessoa. Você impactar a vida de alguém é uma coisa muito grande, muito poderosa. E o dinheiro não faz isso por você. Sim. Lu, mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber de você, nessa trajetória sua, qual foi um momento mais difícil que você passou? Pode ser algum momento específico, um caso isolado, ou talvez uma história um pouco maior, e como é que você superou, né? Olha, a minha trajetória na confeitaria, graças a Deus, ela aconteceu de uma forma bem tranquila, tá? Legal. Então, o que eu poderia talvez considerar como um momento mais difícil, talvez tenha sido a minha escolha, porque eu tinha um cargo público estável. E você escolher isso, Concursada. concursada, né? Você largar isso para viver de incerteza é uma escolha um pouco difícil. Mas eu escolhi, não olhei para trás e não me arrependo. Nenhum momento eu me arrependi, deu tudo certo. E o que eu posso dizer para as pessoas é que se você tem vontade, se você gosta, se você se realiza dessa forma, faça. Faz com amor, né? Exatamente. Também, se não gosta, também não tem que ficar insistindo, É. né? Faz o que gosta de fazer, se for confeitaria, faça da melhor forma, né? Lu, o que você espera da confeitaria para 2026? Você acha quais serão as dificuldades da confeitaria para 2026, tanto para quem está começando quanto para quem já vende? 2026 vai ser um ano de desafios para quem trabalha principalmente com qualquer coisa que tenha cacau. Cacau. Porque a gente vem de uma crise bem intensa no Já mercado. faz anos, né? Uns 2 anos aí que o Isso. preço do cacau está subindo muito e a tendência é ele continuar subindo. E as pessoas elas vão ter que ter um jogo de cintura para lidar com isso e também fazer o cliente compreender isso. Porque não tem como a gente ter uma crise lá no topo e isso não chegar até o cliente final. Não tem Sim. como. A indústria está comprando mais caro, então a loja vai comprar mais caro, a confeiteira vai comprar mais caro e o cliente também. É uma coisa lógica, né? É um Sim, é uma ciclo que. cadeia, né? Exatamente. Então, tudo que envolve cacau vai ficar mais caro, mais difícil, tá? As pessoas têm que ter essa consciência e também podem buscar alternativas, né? Sim. A gente, por exemplo, Páscoa. Páscoa é chocolate. Todo mundo sabe disso. Mas eu posso também usar minha criatividade e produzir um biscoito com uma embalagem de Páscoa para se transformar em uma lembrancinha que não usa cacau. Para eu ter opções mais baratas para oferecer para o meu cliente que às vezes não pode pagar. Porque Sim. às vezes a gente tem que compreender que tem cliente que ele só quer chorar o preço mesmo. E tem pessoas que gostariam de presentear alguém, de fazer um mimo de alguma coisa, mas ela realmente não tem condições de comprar aquela Não coisa está caríssima. acessível, né? Então a gente pode ter o ovo de Páscoa, o chocolate, o cacau, que vai ser mais caro, mas a gente pode ter lembrancinhas também que não dependem disso, porque se eu colocar um coelhinho em cima do meu biscoito decorado, ele virou de Páscoa. E ele não foi cacau, entendeu? Então eu posso ter opções para esse cliente que vai conseguir presentear, fazer alguma coisa sem gastar demais. A gente já vê dos últimos anos para cá uma evolução nessa questão. Antigamente comprava-se um ovo de 1 quilo, foi para 500 gramas, 350. Então acho que assim, você acha que nos próximos anos, por exemplo, a gente vai partir para as lembrancinhas? É uma tendência também. Antigamente a gente tinha um poder aquisitivo um pouco maior de, eu vou presentear toda a família, todos os Sim. sobrinhos, todos os netos com aquele ovo gigante. Então, hoje, o fazer em casa está ganhando um pouco de força e é aí que a confeiteira precisa do diferencial. Porque se a confeiteira só oferece para o cliente uma coisa que ele mesmo consegue fazer, ela não vai conseguir vender bem.
Então, Sim. ela tem que ter alguma coisa que o cliente olha e fala, nossa, esse aqui, ó, é uma receita diferente. Que é o que a gente falou lá do morango do amor, tem muita gente que não consegue fazer. Sim. Então, a confeiteira tem que mostrar o valor do seu doce, o valor do seu trabalho através do conhecimento que ela vai adquirir. Se ela estudar, conhecer técnicas, ela vai ter um produto que o cliente não vai conseguir produzir em casa e ela vai vender muito bem. Porque o caseiro, ele está tomando muito lugar do industrializado. Sim. As pessoas cada vez menos compram ovos industrializados, preferem o caseiro porque sabem que a qualidade é diferente. Sim, é um outro doce, né? Com certeza. Totalmente diferente. A gente vê isso no Natal também, né? Aquelas taças com camadas, recheio em camadas. Geralmente a dona de casa já está fazendo a comida ali, a ceia de Natal. Ela só vai usar um pouquinho do tempo dela para fazer um doce a mais. Então isso limita também a pessoa ter um cardápio que a pessoa consegue fazer em casa. Porque a sobremesa ali não é difícil de fazer, né? Lu, uma outra coisa que eu queria falar com você. Como é que você vê o papel do Instagram para a confeiteira? Tanto de alguns anos para cá, tanto para o ano de 2026. O Instagram é uma ferramenta essencial hoje para qualquer confeiteira. E às vezes eu encontro algumas alunas, algumas pessoas, e a minha primeira forma de me apresentar é falando sobre o meu Instagram, mostrando para ela o meu trabalho ali. Hoje ele é um cartão de visita de qualquer pessoa. Então, você ter um perfil é essencial. E às vezes eu estranho, porque tem gente que olha e fala, eu não tenho Instagram. Gente, não dá para trabalhar com confeitaria sem ter um Instagram. As pessoas precisam ver o seu trabalho. Sim. Porque hoje em dia você não vai levar a pessoa na sua casa para ela ver um álbum de fotos. Ela tem que ter acesso ao que você faz em qualquer lugar que ela tiver. Hoje em dia Sim. é tudo dinâmico, todo mundo está com o celular o tempo todo verificando. E é onde o cliente vai opinião. Te conhecer também, né? Então, para conhecer o seu trabalho, você precisa de um Instagram bem estruturado, nada de misturar o passeio da família, o cachorro com o doce. É assim, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Um Instagram profissional bem estruturado é mega importante, principalmente porque é uma ferramenta gratuita. Então, quem está começando não vai ter que investir milhões, pagar anúncio, fazer coisa. É uma coisa gratuita que ela consegue fazer. E consegue encaixar no dia a dia, né? Também. Lu, se você pudesse dar um conselho para quem quer viver de confeitaria. A gente vê muitas pessoas falando que vai faturar 5 mil, 10 mil de repente. Qual que é o conselho que você daria para quem quer viver só da confeitaria? Primeiro, não confiar em promessas você pode assim. Olhar para a câmera lá. Vamos lá. Então, primeiro, não confie em promessas mirabolantes, vai ganhar 5 mil, 10 mil, 30 mil da noite para o dia com confeitaria, porque a confeitaria, ela sim dá retorno, dá lucro. Primeiro, a gente tem que entender todo o processo, aprender a precificar, aprender a fazer bons doces e apresentar ele da melhor forma. Então, quem quer viver de confeitaria precisa ter os pés no chão, saber fazer um bom doce, uma boa receita, saber mostrar essa boa receita com o valor que ela realmente tem e cobrar o preço justo. Certo. Lu, com o que você conhece hoje, com quem você se transformou, quem você é hoje, o que você diria para a Lu que começou? Você pode falar para a câmera? Olha, o que eu diria para a Lu que começou? Eu diria, só vai que vai dar certo. Você vai ficar muito feliz. Só isso que eu diria. E esse foi o nosso terceiro episódio com a Lu Matos, né? Nosso terceiro episódio do Confeiteiras de Sucesso. E a Lu vai falar sobre as redes sociais dela, como que vocês encontram ela, qual é a rede social mais forte dela para vocês acompanharem o conteúdo. Vocês podem me encontrar como Lu Matos Lu, L-U-H, Matos, L-U-H de novo, em todas as redes sociais. Foco no Instagram, que tem bastante conteúdo lá diariamente. E nós ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, de deixar a sua curtida aqui e até a próxima. E se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. Então não deixa isso parar agora, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos se inscrever no canal, vamos ativar o sininho e vamos acompanhar todos os episódios da Confeitaria de Sucesso presentes no YouTube. Ativa o sininho para você poder receber a notificação de novos confeiteiros que nós vamos entrevistar aqui. E aqui todas as semanas teremos um episódio novo de confeiteiros de sucesso que fazem um trabalho excepcional em todo o Brasil. Sem fantasiar a confeitaria, mas mostrando que é possível crescer. Essa série, ela é só o começo da revolução que nós estamos fazendo na confeitaria, unindo o talento de vocês
com marketing digital e vendas. Não se esqueça também de me seguir no Instagram e fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. No Instagram o nosso arroba é edu.sobral1, igualzinho ao nosso canal aqui do YouTube. E na nossa comunidade do WhatsApp você vai receber sempre em primeira mão os nossos novos conteúdos, nossas novas aulas e dicas de como você pode fazer para vender mais usando o seu Instagram. E se você quer parar com o amadorismo, quer parar de fazer rede social no escuro, eu te convido a ser aluna do nosso curso do Forno ao Feed. Essa pode ser a sua melhor oportunidade, porque estamos com uma oferta imperdível nesse momento no nosso site. Para quem quer sair da tentativa e quer começar a crescer com estratégia. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Garanta os seus acessos exclusivos e eu te aguardo do outro lado.